Oi pessoal, Semideuses. Eu vou continuar a análise do livro, ou melhor, da segunda temporada de Percy Jackson e os Olimpianos. Chegamos agora no episódio 7 e vou continuar o que eu estava fazendo nos outros vídeos, que é a diferença entre o livro, série e filme do Mar de Monstro, o livro 2. O capítulo atual retrata principalmente o capítulo 16, 17 e 18 do livro. 16, 17 e 18. O 16 também tem partes no capítulo 6 e partes nesse capítulo 7. Eu tô com a mesma camiseta florida que eu sempre uso para gravar os vídeos, para dar uma sensação de continuidade, uma ênfase em continuidade. Ali na imagem, que foi a primeira cena que vocês viram, eu coloquei umas 4 imagens que referem-se justamente a objetos do episódio, que é o Blackjack, que é o Pegasus, que será futuramente do Percy, inclusive nesse episódio eles fizeram amizade, o Cronos, a versão da série, o Luke da série, com o caixão do Cronos de um lado e a névoa de outro, e o Princesa Andrômeda, que é onde a maior parte, quase todo o episódio ocorre, né? E tem muitas diferenças entre série, livro e filme, principalmente entre série e livro, e filme também, só porque o filme não teve muito ênfase nesse episódio. Primeiro, eu já tinha falado anteriormente que teve uma revanche do Polifemo no livro, né? Na série, antes deles entregarem o Velocino para Clara, ou melhor, no livro, antes deles entregar o Velocino para Clarice voltar para o acampamento, né? Já na série, teve também uma batalha antes deles entregar o Velocino para Clarice, mas não foi contra o Polifemo. O Polifemo foi derrotado naquela hora pelo Tyson. Acabou a participação do Polifemo, né? Já Então, como eu estava falando, aí tem essa parte no livro. Já no filme, ou melhor, na série, no caso, eles enfrentam o Luke. No caso, eles enfrentam o Luke e a tripulação de semideuses, principalmente a maior parte mais acima dos 18 anos, aliados a Cronos. Inclusive, é bom destacar que no filme é totalmente uma zona, né? Depois que eles resgatam o Polifemo, eles caem na armadilha do Luke, aí o Luke coloca no caixão, que inclusive tem essa parte na série também, que não tem no livro que eu vou falar, e vira uma zona, uma batalha na ilha de Circe, né? Na Circelândia, entre o Luke, o exército do Luke, o próprio Polifemo depois aparece e engole o Luke, então é toda uma confusão. O exército de monstros do Luke e por aí. Já outra coisa que eu quero falar, na série, no livro, eles nunca chegam a colocar o Velocino de ouro no Cronos. Já na série, eles chegam a colocar o Velocino de ouro no túmulo do Cronos. Para ser mais específico, o Luke chega a pegar o Velocino de ouro, que isso aí inclusive aparece lá pro capítulo, se não me engano, nesses capítulos, né, também. Ele chega a pegar o Velocino no livro, ele chega a deixar eles numa armadilha, mas acaba que, isso eu já vou explicar, né? Acaba que o Percy distrai o Luke, joga uma dracma pro Luke, e essa dracma cai numa poça que estava fazendo um arco-íris, aí forma uma mensagem de íris, e o Luke conta os seus planos e eles provam a inocência do Cronos. Ou melhor, prova a inocência do Cronos, não, foi mal, desculpa aí. Do filho do Cronos, no caso do Quiron. Prova a inocência do Quiron, né? No caso, que é o filho de Cronos. Inclusive na série,
nos livros é revelado isso, que ele é filho de Cronos. Na série não revelou, mas eu não lembro se tenha revelado em temporadas anteriores, mas pelo menos por enquanto eu não vi que eles revelaram não. E aí o Luke conta todo o plano dele. E com isso, prova a inocência do Kiro. O Percy depois consegue ver com um momento de distração através de uma flecha jogada pelos pôneis de festa, já que o Kiro vai ajudar o Percy. E através de uma zona, os pôneis de festa salvam eles. Aí eles vão. Essa parte ocorre depois que a Clarice já deixou eles, porque nos livros, no livro, no caso, a Clarice, o Percy fala, antes dessa parte, ele fala pra Clarice deixar ir pro acampamento meio sangue com o Velocino. Inclusive o Velocino não tava com o Luke, né? Eu vou corrigir essa parte. O Velocino já tava com a Clarice, que o Luke só pegou eles para tentar saber onde estava o Velocino. E aí a Clarice foi com o Velocino direto pro acampamento meio sangue, uma passagem de avião paga por dracma, já que o Percy não pode viajar pro avião porque o pai dele tem treta com os Zeus. Então é assim, deu pra resumir, né? Eu me enrolei todo, mas é mais ou menos assim que acontece no livro. Já na série, acontece totalmente diferente. Primeiro, eles revertem a ordem. Em vez do Percy ter entregado o Velocino pra Clarice entregar pro acampamento, essa parte aí eles reverteram a ordem, fizeram com que o Luke capturasse, ou melhor, eles capturassem a Annabeth, né? No caso, como mostrou no episódio 6, na Annabeth, e o Percy fosse junto com o Tyson, o Groover e a Clarice resgatá-la. Aí no final eles chegam em Long Island, no caso. Aí eles dividem, o Tyson e o Groover foram pedir ajuda, no caso, pra mãe do Percy, inclusive, que essa daí é outra diferença dos livros, porque que eu já vou adiantar, eu vou falar depois no final. Enquanto o Percy e a Clarice foram atrás, o Percy para resgatar a Annabeth e a Clarice atrás do Velocino de Ouro. Acabou que reverteu a ordem, a Clarice resgatou a Annabeth e o Percy o Velocino de Ouro, né? Que aí, no caso, teve até o duelo entre o Percy e o Luke, como teve nos livros, só porque o duelo deles foi sozinho, sem nenhum público, tipo assim, porque lá tava o público inteiro de exército de monstros e semideuses do Luke, além da própria Annabeth também estava presente, o Groover estava presente, o Tyson, né? Então tinha todo um grupo, né, presente. E depois chegaram os pôneis da festa, né? Pra acabar com depois que o Luke apelou e falou para um dos monstros lá comer a Annabeth. Porque o Luke lá nos livros ele é muito mais, como se diz, ele é muito mais dark, né? Do que na série. Aí no caso, quando ele apelou, um dos pôneis da festa tirou uma flecha que matou o monstro, transformando ele em pó. Que inclusive é outra diferença, né? Porque os pôneis da festa, que são um grupo de centauros parentes de Kiron, não estão presentes no episódio. Eu não sei se eles vão aparecer no último episódio, pode ser que essa parte eles tenham posto pro último episódio, que baseará no capítulo 19 e 20, mas pode ser que peguem alguma parte do capítulo 18 também. Mas eles não estão presentes na parte. Outra diferença, no caso, é sobre o Blackjack. No caso, na série, o Blackjack não fala, enquanto no livro o Blackjack fala com o Percy. O Percy entende na série, mas não mostra a fala dele. No livro mostrava. E outra coisa também é que no filme, não lembro, eu acho que não tem o Blackjack no filme, que é o Pegasus do Percy.
Outra diferença também é no caso de como eles fazem para voltar no acampamento meio-sangue. Isso mudou completamente, tanto a Clarice voltar ao acampamento meio-sangue, quanto o Percy, o Groover, o Tyson e a Annabeth voltar. No caso da Clarice, ela pega o próprio Blackjack, que se tornou amigo do Percy, e volta no acampamento meio-sangue com o Blackjack. Em vez do que no livro, ela volta através de uma dracma de dinheiro que sobrou, que o Tyson encontrou numa bolsinha, e pega uma viagem de avião, muito mais mundano. Já no Já no livro, a forma que o Percy, a Annabeth, o Tyson e o Groover voltam é diferente. No caso, eles na série eles pegam uma carona com a mãe do Percy, né? Que pega até um carro que faz uma referência a Paul Bloboffice, né? Que é um personagem que vai aparecer futuramente, que no caso é o padrasto do Percy e e pai da irmã dele, que aparecerá também, que é a Stella Jackson, que no caso ela vai nascer futuramente. Então é mostrado que a mãe do Percy, aparentemente, depois que terminou com o ex-marido dela, né, depois que o ex-marido dela foi transformado em pedra, esqueci agora o nome dele, fugiu da memória, o, ela provavelmente já está se envolvida com o Paul na faculdade, que é um professor universitário, né? Já no livro, no livros, eles pegam carona com os pôneis de festa, os centauros. Os pôneis de festa levam a turma toda de volta para o acampamento meio sangue, né? No caso, quando a árvore da Thalia está prestes a morrer. Outra diferença também, que eu não posso esquecer de falar, essa diferença gritante, que inclusive nessa parte o filme foi mais fiel do que a série. Por incrível que pareça, o filme foi mais fiel do que a série, né? Que é a parte da maldição, no caso do poder do Velocino de Ouro. O poder do Velocino de Ouro é para curar. O Luke queria o Velocino de Ouro para curar o Cronos. E ele falou que devolveria. No livro ficou subentendido que o Luke sabia que o Velocino de Ouro podia curar a Thalia. Já na série só porque lá no livro o Percy e os outros, os heróis, né, que acompanham o Percy, só descobrem esse poder do Velocino de Ouro depois que ele é posto na árvore de Thalia. No final do livro, o Velocino cura a Thalia. Já isso daí nos livros. Já no filme, no caso, falando isso no filme, a volta deles, né, não ocorre tudo ao mesmo tempo e é através de uma cena cortada, né? Tipo aquela tela preta e depois eles já estão no acampamento meio sangue. Depois de derrotarem Cronos, os monstros, semideuses e também o Luke, né? Que no caso teve um final que ele foi comido pelo Polifemo, né? Aparentemente, ficou subentendido que ele foi comido pelo Polifemo. Então, e lá agora voltando ao assunto da série em relação ao Velocino de Ouro, na série, o Velocino de Ouro eles já sabem que o poder do Velocino de Ouro através de uma visão da Annabeth, que ela viu que o Velocino de Ouro pode curar a Thalia. Enquanto a Annabeth estava deitada lá, inconsciente, sendo curada pelo Velocino de Ouro, ela viu que o Velocino de Ouro podia curar a Thalia. E no filme, no caso, é mostrada uma narração do Percy no final, falando que ninguém acreditava no poder do Velocino. Aí no final, a Thalia fala uma frase, fala assim que eu sou Thalia Grace, filha de Ares, aí é mostrada, ou melhor, filha de Ares, não, foi mal, desculpa, Thalia Grace, filha de Zeus, e é mostrado no final ela acordando lá. Inclusive a atriz é muito fiel, assim, eu achei a atriz do filme até fiel em questão de aparência, personalidade nem tanto, até porque não teve muito tempo de tela, né, porque logo os filmes foram cancelados, mas de aparência ela lembra muito a Thalia dos livros mesmo.
a aparência como o Rick Roda citou, né? Mas isso aí é detalhe, o importante é a personalidade dos personagens. Aí, então teve essa diferença que foi gritante. Outra diferença no caso, eu já citei que os pôneis de festa não aparecem na série, né? Também tem uma coisa na série, um detalhe, que o Cronos não comunica só com o Luke, mas ele manipula todos, inclusive comunicando com outros semideuses, como as Simmons lá, que tava lá. Então ele não só comunica com o Luke, não. E também o fato de que a inocência do Kiron ainda não foi provada, pelo menos não nesses episódios. Um detalhe que é bom citar, que eu não sei se terá ênfase no futuro, mas é que o chapéu dos Yankees, nos livros, o Percy ficou com o chapéu depois que a Annabeth... Ou melhor, no livro, não, na série, o Percy ficou com o chapéu depois que a Annabeth meio que se machucou e teve que ser curada pelo Velocino de Ouro. Então o Percy tava com o boné dos Yankees, né, chapéu não, né? Aí no caso, ele acabou na luta com o Luke, deixando o boné no acampamento, ou melhor, no navio, no Princesa Andrômeda. Isso daí pode ter uma repercussão futura, talvez no último episódio ou até em futuras temporadas. Veremos. Eu acredito que provavelmente isso aí será resolvido no último episódio por conta de ser uma liberdade criativa do diretor lá, do roteirista, dos roteiristas e showrunners da série. Já que não tem no livro, né? Outra coisa também, aparentemente é só isso mesmo que aconteceu no episódio 7 da segunda temporada de Percy Jackson e o Mar de Monstros. Vai ter uma análise agora, a próxima análise talvez ocorrerá quinta-feira da semana que vem, né? Falando sobre o último episódio da série, que estreará agora o último episódio. Esse aqui foi o penúltimo, o próximo será o último episódio, e que terá muita mais diferenças. Por exemplo, pelo trailer, que sempre aparece no final do episódio, já vimos que terá outra diferença. Por exemplo, terá mais uma batalha entre o exército do Luke e o exército e os semideuses do acampamento. Isso daí, no caso, não tem nos livros. A única vez que isso acontece nos livros é no quarto livro, o Labirinto do Minotauro. O Labirinto... o livro A Batalha no Labirinto. Que acontece uma batalha no acampamento meio-sangue. Uma batalha assim, dessa proporção, não acontece no segundo livro. Então... pelo menos não das páginas. Eu vou ter que reler para ver, mas eu não lembro de ter acontecido isso no segundo livro. Então, pode ter muitas diferenças. Eu acredito que pode ser que os pôneis das festas volte e eles deixam isso para o último capítulo. Mas por hoje é só. Então, até o próximo resumo das diferenças entre livro, série e filme da segunda temporada de Percy Jackson e os Olimpianos.